Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou chegando com mais um episódio do Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, dando voz e visibilidade aos artistas da cena cultural de Campina Grande. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios ela que é artista visual, produtora cultural, diretora de arte, integrante da companhia Satiricon, Sara Lena. Sara que está com a exposição Agave, o Meu Florescer, em cartaz na Galeria Irene Medeiros, durante todo o mês de agosto, né, e é com temas de como fins de ciclo. A gente vai conhecer um pouco mais da Sara, bater um papo sobre a exposição, você vai ficar num universo agora muito bacana, com um papo muito legal com essa artista de Campina Grande. Sara, seja muito bem-vinda Oi. ao Prosa em Palco, é muito bom ter você por aqui. Ai, muito bom estar aqui, meu sonho. Obrigada. Sonho se tornando realidade, vamos bater o papo. Deus é muito. Vamos começar falando como é que começou a tua carreira artística? Quando é que você resolveu emergir no mundo das artes? Então, quando eu iniciei fazer arte, eu nem sabia que estava fazendo arte, né. Então, eu iniciei primeiro pedindo desculpa pra minha irmã, que eu roubava as maquiagens dela para fazer maquiagem. Então eu comecei na arte fazendo maquiagem. Fiquei me pintando vários momentos quando criança. E quando fui crescendo, passei por momentos muito difíceis e terminando o ensino médio, pandemia, então eu estava muito triste. Então meu pai via isso, que eu ficava muito em casa, eu estava, tipo, me excluindo de muita coisa, já que a gente já estava se excluindo mais do que a gente já estava, né. Aí meu pai simplesmente, quando começou, tipo, terminar a pandemia, abriu uma inscrição para o centro cultural, para fazer teatro. Lourdes Ramalho. Sim. Aí meu pai me inscreveu lá, porque ele sempre gostou do teatro, ele fez também, só que ele desistiu no período quando ele era mais novo, e não foi pra frente, então ele pensava que eu ia me dar muito bem nisso. E disse só chegou pra mim e disse: "Segunda-feira tu tem aula de teatro e tu vai". Aí eu peguei e fiquei assim: "Meu Deus". Eu já não quero ver ninguém, tipo, eu vou fazer aula de teatro. Aí eu não sabia muito bem, então eu nunca tinha mexido com teatro, nunca tinha feito nada. Então, quando eu cheguei no centro cultural, no primeiro dia de aula, que também foi na segunda-feira, e foi na segunda-feira e eu cheguei lá e não consegui sair mais. Eu disse assim: "Pai, é isso". Se apaixonou. Foi, eu juro por Deus que eu falei emocionada, chorando para o meu pai, dizendo assim: "Pai, é isso, eu acho que nunca mais eu vou parar de fazer". E até hoje eu tô lá, tipo, fiz grandes coisas. Eu trabalhei bastante com o centro cultural, com a prefeitura, a gente fazia vários, ato de Natal, Setembro Amarelo, várias coisas para as crianças também. Foi quando eu comecei a entrar em contato com as crianças, de ter esse contato, né, da gente brincar, de a gente atuar juntas. E ensinar a ela como é que é, tipo, o espaço do teatro para as crianças, então foi muito bom. E passando do tempo, Flávio Guilherme, que foi meu pai, né, meu professor, foi meu primeiro professor de teatro, e eu digo a ele que ele é meu pai da arte, né. Então, ele foi a pessoa que confiou muito em mim, até nos momentos que eu disse: Eu não confio mais em mim, eu não quero mais", e ele dizendo: você vai e você consegue". E eu fui curando várias dores que eu tinha, passando do tempo, né, através do teatro. Então o teatro me curou da primeira depressão, da segunda. Então, na segunda eu apresentei várias apresentações como das estrelas que tem todo ano aqui, né. E foi nisso eu fui entrando no teatro, no teatro Então o mundo das artes foi meio que teu refúgio. foi. Foi algo que eu, tipo assim, eu fui uma criança que nunca tive muita chance com teatro, nunca tive esse contato, nunca tive teatro na escola, nunca tive essas coisas. E eu era muito reclusa na minha, por causa que eu sofria gordofobia quando eu era criança, então não tinha essa muita vontade De de ter muitos amigos, de estar com muitas pessoas. de ter muitos esses contatos, então acabou que pode ser que a arte não veio antes, por causa que eu acho que eu excluía isso, eu não dava muita importância. Então, para quem viveu esse universo, hoje está imersa no mundo das artes, é uma vitória. Sim, com certeza. Meu pai, desde de sempre, quando ele me viu naquela porque ele se emociona demais, né, porque ele viu desde o início de eu indo para meu primeiro dia de aula de teatro, e hoje em dia eu produzindo peças também, de hoje eu poder fazer cinema também, que é uma grande paixão para mim também.
Então para aquela menina que não falava muito, que não se envolvia muito, hoje é uma outra Sara. É outra Sara. Só que chegou um tempo que eu não estava conseguindo mais, não é que eu não conseguia mais me expressar com o teatro, mas tipo, a arte estava me chamando para ir para o outro lado, sabe, e eu não me entendia muito bem. Então chegou um tempo que eu não estava conseguindo me expressar em falar. Tem hora que a gente não consegue se expressar com outras pessoas, tem hora que você só quer ficar na sua, e é isso, sabe, não querer falar muita coisa. Então eu estava num período muito forte, um período muito triste na minha vida, só que eu percebi que eu estava triste, que eu precisava de ajuda, e comecei a ir para o posto, procurar psicólogo no posto, e fui para um e não consegui, fui para o outro. Aí meu pai conseguiu, num local, e eu tô até hoje fazendo terapia. E nisso eu tinha bloqueio de escrita também, por causa da infância, né. Então tudo isso a gente descobre tudo na Na terapia. terapia, né, terapia é um santo remédio. Santo remédio. Então o meu psicólogo disse sabia que eu estava passando umas coisas e pediu para eu escrever. Aí eu disse: "Tá bom, mesmo que eu tenha esse bloqueio de escrita, eu vou tentar", né, que eu queria de tudo era, tipo, melhorar, não queria ficar naquela. Aí eu comecei a escrever, só que tinha dias que eu esquecia, não conseguia botar, eu ficava muito tempo olhando para o papel, e eu cheguei pra ele e disse, que eu não conseguia mais escrever, que, tipo, passou, que eu não estava conseguindo mais me expressar na escrita. E ele mandou eu pintar. E nisso ele disse: "Toda vez que você, em vez de escrever, você vai pintar. Então, quando você sentir alguma coisa, querer se expressar, você vai e pega". Eu comecei, peguei um potinho de tinta guache, eh, não tinha muito material em casa, então, tipo, como eu faço agronomia também, esse ano eu tranquei a agronomia por causa da minha arte, que eu queria investir nisso pra mim. E tinha vários projetos que eu queria fazer sustentabilidade, né, com agronomia, de usar coisas que iria ser jogada fora. Aí eu peguei e disse: "Não, eu vou atrás de algo que eu possa utilizar e também ajudar a natureza", né. Então isso eu iniciei dessa forma, comecei a pegar um papel mesmo, os papéis que eu tinha em casa, e depois eu fui para madeiras, depois eu fui para tábua de guarda-roupa, depois foi foi uma Do material reciclável. todos são materiais recicláveis. Tipo, tinta também, eu uso uma misturada de tintas, eu faço tudo. Mas eu, tipo assim, tento procurar um modo que não prejudique tanto a natureza, sabe. Eu quero Transforme lixo em algo em bom. algo bom. Sim. E era isso que eu sentia, sabe. Era tipo, foi É como se naturalmente. você estivesse transformando a sua dor em algo Sim, positivo. algo positivo. E meu psicólogo fala muito que eu tenho uma parte de uma criança minha que precisava desse cuidado. E foi dessa forma que minha criança interior procurou se cuidar, de se autoconsolar, vamos dizer. Eu me sentia, tipo, me consolando mesmo. Tinha hora que eu não conseguia e tinha hora que eu pintava as coisas que depois eu imaginava que eu estava curando dessa forma. Aí eu comecei a pintar momentos da minha vida. En Ah. então essa exposição surge a partir daí. A partir daí, a partir da minha terapia. Então, eu até chamei meu psicólogo depois de um tempo, eu disse: eu fiz a exposição, aí eu chamei ele pra ir, eu não sei se ele veio ainda, mas ele que vai ficar meio assim, né, porque Que ele foi um porque iniciou com pô, isso. né, mesmo sem saber, ele estava ali, né, despertando em Sim. você esse lado que você até então não conhecia. Porque ele sabia que eu gostava de arte, ele sabia que eu era sempre movida nessas coisas, e ele disse: "Transforme isso que você sente dentro de você, porque tem coisa que a gente bota dentro de si que não é seu, e acaba você se machucando mais ainda e não bota pra fora". Então eu tentei colocar, tipo, botava pra fora aquilo, sabe. E por que que esse nome, Agave o Meu Florescer? A Gavi, eu estava falando até com Jussara, obrigada, aquela que me ajudou a montar lá embaixo, e Isso é maravilhosa, né. era maravilhosa. E nisso a gente estava conversando que a Gavi veio depois, o nome Agave veio depois, porque, como eu disse a você, eu não imaginava que eu ia expor essas pinturas, então eu não pensei em um nome, então foi depois do todo o processo, eh, foi em junho, foi no São João, que eu estava em casa, eu estava pintando uma pintura que eu queria fazer para o São João, e eu estava pensando: "Meu Deus, se um dia eu expor isso,
sabe. Eu acho que seria uma forma mais, assim, que eu já me mostrei de todas as formas para todo mundo aqui em Campina, mostrando minhas artes, mas eu nunca mostrei algo que era sobre mim, sobre Sobre a sua essência. sobre a minha essência. Então, eu pensei que seria uma boa forma de, tipo assim, me representa muito, porque foi sobre os meus 25 anos, porque depois disso eu botei na minha cabeça que eu iria pintar, me curar de outras formas, tipo coisas, da minha infância, eu comecei a pintar para me curar dessas dores, de várias outras coisas. Mas não é só dores, é porque a vida não é só flores, né. Tem várias coisas também, tem o bem e tem o mal que acontece na nossa vida. Então eu fui tentando fazer isso, botando nas telas. E aí essa exposição, ela traz uma conexão entre arte e natureza, Sim. ancestralidade. Como é que essa relação te ajuda no teu processo criativo? Então, como eu estava pintando, muitas coisas da minha ancestralidade, veio através de outro momento que eu estava me curando, que foi através da ayahuasca, e sempre o meu contato também com a natureza, sobre o meu curso, né. Então eu fui desde nova, eu sou muito conectada com a natureza, e eu não sabia os meus motivos, eu não sabia por que essa conexão tão forte, sabe. E nisso minha mãe e toda a minha família, parte de mãe, são dos povos originários. Então foi através da pintura que eu fui descobrindo a por quê, sabe, porque tinha isso dentro de mim que eu estava colocando no papel e não entendia, sabe. Algumas pinturas que eu fazia e nisso quando eu entrei no contato com a ayahuasca, conhecendo as aldeias também, eu vi que muita delas veio do meus passados, sabe, do daquele Sei, aí ó, teatro. explica pra gente melhor. Então, a ayahuasca é é um chá que você toma, que é uma cerimônia, que é um chá que representa a cura da natureza. Então foi isso que representa para mim, sabe. Foi algo que me ajudou muito, que me curou e que me mostrou, muitos animais que eu pintei, foi muitos daqueles que eu vi, foi os animais que eu vi, sabe, através com o contato com a natureza, sabe. Ai, que legal, não, mas a gente descobrindo aí um Sim, pouco mais eu da Sara, né? sim, é tipo assim, eu pra mim, o que eu tô mostrando pra vocês é realmente A sua essência, é sim, quem você é. que A sou Sara eu. estava contando que ela nunca tinha participado de algo, né, de uma conversa dessa natureza, então é tudo muito novo. Sim, Pra porque vai, aí tua exposição ela trabalha com materiais que são descartados, né, como a gente já sim. falou, são materiais recicláveis, mas como é que você escolhe esses materiais? Tem um critério que você utiliza ou não? Como é que é feita essa escolha e esse processo? É porque como eu uso várias tintas, eu uso de tintas comestíveis, porque eu encontrei uma forma que, tipo, se eu usasse corantes comestíveis, seria mais as tintas que eu usaria, que fosse de baixa qualidade, vamos dizer, ficaria mais forte. Tipo, se eu misturasse as tintas, os corantes, tipo, eu usava os corantes de pintar parede de casa, sabe, se eu misturasse naquele tubozinho que era mais sustentável e tal, eu, tipo, conseguia ter uma qualidade mais forte do produto sem precisar de comprar as tintas, porque a gente sabe que todo o material das pinturas são muito caro. E como eu iniciei nisso, na terapia, então eu não tinha muito isso em casa, fui fazendo o que eu tinha. E o que são as telas As aí? telas As telas sim. normais? Não, as telas, todas as telas são as madeiras. Então tem telas que eu faço com papel, eu uso renda também, tecidos para fazer a colagem de misturas de livros antigos, de revistas antigas também, que veio a colagem na minha vida também recentemente. Então se você for ver a exposição, algumas são pintadas e as outras vão tendo os tecidos. Então você vai misturando artes, estilos, não tem um estilo específico, É né. porque, na verdade, eu como eu disse, eu iniciei assim, eu fui botando o que tinha dentro de mim, sabe. Então é um processo criativo um pouco complexo, né, vem É, uma ressignificação da sua vida, sim. mas aí você demora quanto tempo, mais ou menos, para a produção de uma tela? Ou é um dia ou demora mais, como é que Não, funciona? assim, eu faço muito rápido. As minhas amigas riem muito sobre isso. Diz que, tipo,
A Santa Santinha, o quadro enorme, eu fiz em menos de 1 hora. E eu não sei por quê, eu, tipo assim, eu faço muito rápido. Mas tem telas que eu passo dias. Tem telas que eu pinto e eu, tipo assim, tá, eu deixo de lado, aí depois, quando eu olho pra ela, eu disse assim, ah, eu terminei não. Aí eu começo, então pode ser que. Tem telas que eu pintei do início e vim pintar de novo, né? Complementar a mais, terminar a pintura. Agora, recentemente, então depende muito da pintura. Tem uma preferida? Tem várias, eu gosto muito do ai meu Deus, várias. A da Sereia Arte, gosto muito, de uma que ela é como fosse vários recortes fazendo uma árvore. Eu gosto da Indígenas, que tem lá também, eu gosto da Santa Santinha. A Santa Santinha foi a personagem mais ícone e mais difícil que eu fiz até hoje, eu tive que pintar ela. Então E são muitas preferidas, não tem? porque, tipo, tem acontecimentos que eu fiz, tipo, do meu primeiro projeto que eu fui ilustradora, que é um quadro, eu amo ele também, esse quadro. Então são vários quadros que, representam alguns momentos muito felizes da minha vida, então não tem como eu escolher, sabe. Você se redescobriu nesse universo? Sim, eu me descobri muito, tipo, foi algo que, tipo, me deixou um pouco mais leve, sabe. Ficou, tipo assim, eu consigo me desabafar sem precisar muito de porque eu sou uma pessoa muito, assim, é muito difícil o que eu tô fazendo aqui, gente, assim, nem Vocês falam eu imagino, de estar falando, né. e principalmente falando sobre mim, sobre um projeto que é sobre mim, sabe. E eu queria iniciar, eu fiquei: "Meu Deus, esse projeto, qual vai ser o primeiro que eu ia fazer, né?" Que eu sempre pensei: "Tá, todo mundo eu sou artista visual e quero mostrar para o povo, mas qual é a primeira coleção?" Caminho, né, o É, que eu vou fazer. e eu tinha tudo em casa. Não tinha como eu, tipo, excluir isso. Aí vem o agave, né, que o agave é uma planta que floresce 25 anos, depois de 25 anos ela floresce, e depois ela morre. Só que ela floresce no tempo dela, sabe, ela não é do tempo de outras flores, não, ela é do tempo dela. E quando ela floresce é um fim de ciclo, que eu, pego o agave num fim de ciclos que foi de muito dolorosos para mim, sabe. E o nascer de outra coisa, porque a morte não quer dizer que é o fim, né. Então mostra que é o início da minha caminhada, então tive que morrer várias vezes para eu para viver, sabe, para reviver Pra e tipo, renascer. para renascer. Então o H viveu aí, então eu É procuro muito forte e poético esse título, né. Ela é bem quietinha, bem caladinha, mas ela quando se mostra, ela vem numa explosão, né, Sara? é por isso que tem as cores, né, as cores são, se você for ver a coleção, as cores são muito chamativa. Tem muitas cores que, tipo, são difíceis de ver, então ontem todo mundo veio me dizer um estilo diferente que achou sobre Das as telas. hoje eu vim contar, foi 35. Então são 35 5 obras, telas. são telas, só que a obra completa eu tenho 200 obras sobre isso. Então é só uma primeira exposição. Foi difícil escolher? Foi muito, foi muito. Só que, tipo, foi tão difícil que a própria coleção, ela se escolheu. A gente estava conversando, eu e Ju, que, tipo, os locais que ela foi se escolhendo, então tudo não foi, tipo, pensado: "Ah, eu vou pensar nisso". Eu até fiquei meio assim, Foi um mas propósito. foi uns propósito, ela mesmo que, tipo, foi. Ela mesma se escolheu onde ia ser, cada quadro e, tipo, foi assim, lá em casa tem outros quadros, só que eu precisava escolher aquelas que, tipo, mais representasse, a minha caminhada, né. Então não tinha como botar todas, bem queria eu. Eu quero fazer isso qualquer dia. Mas aí tem uma outra edição, pode ter uma outra edição, né, Com já pensou nessa certeza. parte também. Sim, eu penso em fazer, 2 eventos, aproveitando o mês de agosto aqui no no teatro. Aí eu quero fazer 2 encontros para ter uma experiência também, contato direto com o pessoal que vai vir. E eu quero fazer uma exposição que tenha um contato que o pessoal faça sua própria pintura também, sabe. Legal. Aí eu tô pensando nisso e eu quero fazer na metade desse mês até o final do mês. Como é que tem sido a recepção do público, desde que começou a exposição? Assim, porque eles sentem, as pessoas eu percebi, eu não sabia que ia ser, dessa forma, eu não imaginaria, então eu fiquei, tipo, surtando em casa, mas eu vi que as pessoas estão realmente vendo que é um sentimento sensível, é um interno de uma pessoa.
Tem muitas linguagens que eles também se Se vê, se identifica, né? identifica. Então, no meu primeiro dia, na abertura, que também foi meu aniversário, eu chamei alguns amigos meus pra gente comemorar tudo isso, né. E veio algumas pessoas também, viu pela postagem e uma pessoa chegou lá, na exposição, queria falar comigo, que tinha 2 pinturas que tocou muito ele. Aí eu disse: "Tá bom". Aí eu fui conversar com ele, mostrei um pouco da exposição, e ele tipo, mostrou pra mim, ele fez escrito, ele escreveu um texto enormezinho, assim, mais lindo, poético, um texto que, tipo, eu acho que ele falou que passou um tempo sem ter escrito, então, só dele ver a exposição, gente, e na hora que ele estava lá, ele escreveu uma coisa belíssima pra mim, e eu fiquei muito emocionada. Então o maior presente, tipo, meu Deus, foi isso, Tem sabe? sido isso, as pessoas se conectando Se com a tua conectando arte. com a arte e fazendo a arte dela, que é o mais importante, dela se expressar da forma que ela quiser. Independente do que você faça, a arte vai curar. Tipo, onde você for, a arte cura, sabe? Essa exposição é o início de um novo ciclo? Você fala de Sim, fins de ciclo. Essa exposição ela fecha um ciclo para um início de um sim, novo? sim. É por isso que é o agave, o meu florescer. Então, o agave, o meu florescer, eu vim botar o meu florescer porque eu custei não dizendo que eu não floresci, eu floresci desde sempre com todas as minhas coisas, mas eu queria mostrar o meu florescer de outro lado da minha arte, que eu não tinha mostrado a ninguém ainda. Então, eu já mostrei minha atuação, já mostrei várias coisas que eu conseguiria fazer com tudo, com o cinema, só que a pintura eu não tinha mostrado, eu fiz uma exposição lá em Recife, independente, eu peguei um trabalho que eu fiz de mascote e peguei o dinheiro e fui pra Olinda. E lá foi quando eu pensei em fazer essa exposição aqui em Campina. Então lá foi um teste, para eu ver como é que as pessoas iam reagir, Receber. receber. Porque aqui eu conheço, tem muito amigo meu, então, tipo assim, eu sei que eles iam ser verdadeiro comigo, mas nada verdadeiro com uma pessoa que não conhece você. Então, eu disse: "Tá, eu vou chegar lá em Recife", que era meu sonho conhecer Recife, e eu fiz uma exposição num pé de árvore lá no tipo, o pessoal estava tocando, aí eu fiquei: "Meu Deus do céu, e Foi bom? foi ótimo". Eu comecei a pintar lá no ao vivo, teve várias pessoas, todo mundo comprou os quadros, todos os quadros que eu fiz, eles venderam. Só uma que ficou, que foi uma que eu levei daqui de casa pra lá e eu voltei com ela pra ela ser exposta aqui. Então, porque ela deveria estar Tá aqui. aqui, é por isso que eu tô dizendo, até nisso ela na construção da exposição, ela mesmo se construiu. Para um artista que mergulha em vários universos, aí na cinema, né, enfim, teatro, é diferente as artes visuais? Até pela percepção do público de entender e compreender aquela obra? Sim. Pra mim, eu acho que, tipo, porque pintura, que eu vejo, né, que eu enxergo, faz pouco tempo que eu estou, então eu iniciei a fazer várias oficinas, vários cursos agora. Então, como é? Desculpa. Eu tô falando isso pra você, que mergulha no universo de várias artes, Vários né, a arte visual. É diferente essa percepção, porque ali a gente tá é no palco do teatro, por exemplo, a sim, a entendi. compreensão é maior, é mais, né, mais Sim. perceptível a arte. Mas numa pintura, precisa um olhar, às vezes, mais aguçado para entender aquela obra. Então, para um artista que mergulha nesses vários universos, como é para você transitar nessas artes? Teatro, eh, artes visuais, como é que você enxerga isso? Assim, eu enxergo naturalmente, tipo assim, eu acho que é algo que é muito natural, sabe, a arte não chega forçando ninguém, nada, e tipo, é algo que vai vindo florescer mesmo na pessoa, se você for querer pesquisar e tal e querer fazer, vai acontecer. E sobre a vivência do teatro e sobre a exposição, eu me arrepiei todinha no dia da abertura, porque era totalmente diferente, só que eu tinha a mesma sensação, sabe? A sensação de alívio, a sensação do arrepio, de você, tipo, é a mesma coisa, só que era diferente, para públicos diferentes, né. É justamente dentro dessa perspectiva, né, um É, público que são públicos bem bem distintos. distintos. Então eu vi essa diferença, assim, porque eu senti que, tipo,
No teatro, eu não consegui muito enxergar os rostos das pessoas. E nessa exposição eu consegui enxergar os rostos das pessoas, então eu conseguia ver, tipo assim, ela estava assim, mas eu, tipo, olhava para ela e via que, tipo, lá dentro está acontecendo várias coisas. Então eu ver isso de perto e ver essas energias vindo dentro da pessoa, de outras pessoas que estão vendo aquelas telas, é totalmente diferente. Mas a sensação para mim gratificante sempre, tipo, para mim, fazendo arte para mim É o que vale. é o que vale. Quais são as referências na tua vida artística, principalmente dentro das artes visuais? O que é que você carrega de referência ali, seja espiritual, literária, enfim? Onde é que você vai buscar inspiração? Então nessa coleção foi muito mais sobre interno meu, sobre sentimentos. Eu colocava sentimentos. Então, eu não tive muito, assim, de gente ver pintores e tal. Hoje em dia, sim, que hoje em dia eu tenho que pesquisar, né, a gente tem que Vai aprofundando o conhecimento? conhecimentos. Então, principalmente, eu gosto muito de ver algumas telas que eu queria até botar um ponto também, que tem várias telas dos séculos antigo que ninguém sabe que é um artista, sabe. Então, eu vendo isso, fui pesquisar sobre, como tem várias telas que os artistas são perdidos também. Aí Não tem problema, 1 minutinho para tirar o celular. Ai, Deus, eu sendo eu literário, meu Deus do céu. Você conhecendo um pouquinho mais da Sara, que resolveu alguém aí ligar para ela. não sei nem quem é. Mas vai, me conta. Desculpa. Vamos voltar para os pontos, né? Nada, que é isso. Então fala aí, né? Você vendo as pessoas assistindo, compreendendo um pouco mais do teu trabalho. Você falou dessa parte, mas a gente estava falando também mais sobre inspiração. Quem é Antes você não conhecia os artistas, mas hoje você tem buscado esse conhecimento? sim, tenho buscado. Eu fiz até uma oficina agora há pouco, que é ratoscopia, eu fiz lá no Clubinho do Nada, e ratoscopia é você misturando o audiovisual com o desenho. Então a gente fez essa oficina muito massa, que até a ratoscopia, ela é uma técnica que a Disney usava antigamente, que é tipo a Cinderela. Todo aquele desenho foi feito nisso, foi feito à mão, só que depois foi feito um filme. Então, eh Meio que um stop motion, né? Que eu acho que é mais ou menos nessa pegada. Hã. Então eu gostei muito de ter essas experiências de pesquisar mais sobre, usar o audiovisual também com desenho, sabe. Então eu tô indo para essa área pesquisando sobre, mas as telas, a colagem, que tá na frente aqui. Essa exposição também é um grito de resistência? Sim, Como é que ela dialoga com o feminino, por exemplo? sim. Então, eu uso várias rendas e tecidos que, para mim, elas representam a delicadeza e as mulheres. Que a gente, tipo, querendo ou não, as mulheres, a gente engole muita coisa. Eu vou ser bem sincera com vocês. A gente, mulheres, a gente engole muita coisas caladas, e quem e quando engole algumas coisas, acaba adoecendo o próprio corpo, sabe. E eu botei muito isso dentro das telas como fosse um grito, sabe, e das mulheres poder falar do que elas querem, sabe. E colocar eu fiz altos desenhos de mulheres, também tem nas obras que tem lá em casa, né. Sobre isso, de ter o contato com as mulheres. Minha mãe, que é a maior, minha maior inspiração na meus desenhos, por isso que tem muito desenhos dos povos originários que vêm por causa dela, sabe. Então as flores são cada flor daquela é uma mulher pra mim, sabe. Então eu fui colocando coisas que significam pra mim na tela. Então tem um algodão também, que o algodão que é da nossa cidade, mas veio muito sobre a resistência da mulher, resistência, por várias coisas, porque eu sofri realmente várias coisas calada, que eu tive que botar isso de alguma forma pra fora. E dessa forma foi na pintura. E foi esse caminho que você encontrou. Sim, Sara, tua exposição fica até quando? sim. Tá, qual horário? Como é que as pessoas podem conhecer mais do teu trabalho? Então, a exposição vai estar aberta, eu acredito que abre de 8 horas aqui no teatro, né, e
fecha umas 9h30. Então vai estar aberto todo o mês. E eu vou deixar meu Instagram aqui também, tem do projeto Sereia Arte, com 2 E, e tem algumas pinturas lá e alguns meus caminhos sobre a pintura tem lá. E tem Sarenha, que é o meu perfil oficial, que lá eu mostro mais do teatro, mais do cinema, sobre a direção de arte também, e é isso. Então, qualquer coisa, vocês podem falar comigo no Instagram, Que eu tô lá. que eu venho pra cá pra ver vocês. E aí, ano que vem, tem projeto novo? Já tá pensando? Gente, Vai ficar mais no mundo do teatro? Vai querer seguir na pintura aí ou misturar tudo? vou misturar tudo. Então, esse ano eu quero. Gente, vocês estão. Se Vocês que segurem. aguardem. Você que aguardem. Então, tem peça, eu quero fazer uma peça, eu quero fazer várias coisas. A minha exposição, ela vai estar, caso vocês queiram convidar também para a gente expor, eu estou totalmente aberta. A gente conversa. Então, depois daqui, eu já quero expor em outros cantos. Já teve convites, Ah, então eu estou muito feliz. Então, é isso. tem sido um sucesso. Sim, e tipo, surpreendente, mas assim, gente, eu tô amando que, tipo, vocês me abraçaram, os campinenses me abraçaram demais, e tipo, me mostrou que, tipo, eu tive que ir em outra cidade para ver o rosto de outras pessoas, mas ver os rostos das pessoas que é da cidade de Natal, tipo, é outra coisa, gente, é outro nível, é outra emoção, é tipo, eu tô simplesmente muito emocionada. E principalmente que é um projeto que eu posso mostrar o meu outro lado da arte, sabe? Tem de fato sido um processo de cura? Sim, muito. Tipo, eu estava falando com as meninas que essa exposição foi literalmente, tipo, um fechamento de um ciclo que eu não, tipo, não vou voltar mais, mas, tipo, vai estar lembrado, sabe? Que vai estar aqui e transformei todas aquelas dores em arte e também pode tocar outras pessoas e ela se curar também, sabe. Então pra mim, o maior motivo e tá sendo uma realização sobre isso. Pra gente fechar o nosso papo, já pegando esse gancho aí, o que é que você diria para as meninas que têm o desejo também de ser artista e como é que elas poderiam transformar a dor delas em arte? Em arte. Então, Fala da de você, da sua experiência. da minha experiência, eu tive que parar e respirar. Primeiro a gente faz muita coisa, sabe. Então a gente tem que parar e respirar e passar um tempo sem pensar muita coisa. Eu fiquei assim, de tipo assim, eu vou pensar Desconectar. desconectar, literalmente, e você pensar em você, o que você gosta, tirar um tempo pra você, tipo, independente de ser se você é da arte, faça arte, se você for fazer outras coisas, faz outras coisas também, então se permita, seja você, dê sua pausa e reflita, respira, que você merece respirar, né. Muitas vezes a gente não consegue fazer outras coisas por causa disso, por causa que um monte de coisa acontecendo, então é isso, pausa, respira, tira um momento para você, e sempre é necessário você ter um tempo para você, para se descobrir. E aos poucos vai nascendo, vai ser naturalmente e vai vindo algo, Vai fluir. vai fluir. Como foi com você? Foi. Vamos deixar o convite para o pessoal conhecer a exposição. Sim, vamos gente, vocês que sentem no coração e querer vir ver a exposição, está aberto o mês inteiro, tá. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo no Instagram que eu venho para a gente ter essa experiência de eu explicar um pouco para vocês também, ter esse contato direto. Sarinha, obrigada por você ter Obrigada vindo. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Que você tenha também. muito sucesso, que seja só a primeira de muitas exposições. Obrigada. E para você de casa, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, por estar sempre junto com a gente aqui. Toda sexta, 7 da noite, a gente se encontra com mais um episódio do Prosa em Palco, que dá visibilidade aos artistas de Campina Grande e região, seja da literatura, seja da música, seja da arte visual, seja do teatro, do cinema, enfim. O importante é a gente estar mostrando para você que Campina é um celeiro cultural maravilhoso. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.